O uso da máscara pode ajudar a prevenir a propagação do vírus para outras pessoas, mas preste atenção, isoladamente as máscaras não são uma proteção contra a Covid-19 e o uso delas deve ser combinado com o distanciamento físico e a limpeza frequente das mãos. Siga as orientações das autoridades locais de saúde. Eu quero dar as boas-vindas à cirurgiã pediátrica, a doutora Denise Matias. Tudo bom, doutora? Seja bem-vinda. Tudo bem, Kelly. Obrigada. Hoje a gente vai falar sobre malformações do trato digestivo, certo? Isso mesmo. Doutora, como a mãe, tem como ela identificar se a criança está com uma malformação no trato digestivo ainda no pré-natal? Olha, aquele ultrassom que é feito para ver as condições morfológicas da criança, ele pode dar alguns sinais, tá? Mas assim, muitas vezes a mãe só vai descobrir mesmo depois do nascimento. Doutora, e quais são os sintomas que uma criança pode estar apresentando de que ela possa estar com essa malformação no trato digestivo? Bom, Kelly, isso vai depender muito da faixa etária. A maioria dessas doenças são diagnosticadas logo depois do nascimento. E, assim, o sinal principal que as crianças apresentam é vômitos, distensão abdominal, e aí tudo tem uma característica. Esse bebê vomitador, que vomita muito além do normal, isso já pode ser um sinal de alteração do intestino. Então a mãe já pode ficar em alerta se for uma coisa muito corriqueira, né, Sim. doutora? Olha, a gente já tem uma participação aqui do telespectador, vamos saber quem é agora. A pergunta é: quais as malformações mais comuns do trato digestivo? Bom, logo depois do nascimento, as mais comuns são as atresias intestinais. O que seriam as atresias, doutora? Essas atresias são pontos onde o intestino fica fechado, então não ocorre a passagem do alimento. Pode ser atresia desde o esôfago até qualquer parte do intestino delgado ou do intestino grosso. E também a ânus imperfurado, né, dificuldade, falta de inervação do intestino, entre outras. E na faixa etária maior, a gente pode ter outras patologias, como o divertículo de Meckel, por exemplo. Trazem muitas complicações, né, doutora? Sim, são muitas patologias, né, a gente relacionada às malformações. Ainda nem falei, não é tão comum, mas pode ter duplicação de algum segmento do intestino. Então, assim, são muitas patologias, mas o diagnóstico, a maioria acontece mesmo no primeiro ano de vida, às vezes no primeiro mês. Olha, a gente vai para mais uma participação, dessa vez é Joaquim Medeiros, ele é lá do bairro Pedra Pintada, e ele diz o seguinte, doutora: um familiar próximo a mim já operou por conta da atresia de duodeno. Devo me preocupar com a possibilidade dos meus filhos nascerem com o mesmo problema? Acho que ele quer saber se tem alguma questão hereditária ainda. Olha, não é tão relacionado assim, porque essas patologias, elas realmente são bastante raras, né? Então, não tem essa correlação familiar. Mas é bom sempre, né, já que ele é pai e tem um bebê, ter um acompanhamento do pediatra, né, doutora? Sim. Para evitar surpresas desagradáveis. Agora essa atresia duodenal, o diagnóstico dela é ali logo após o nascimento. Tá? Então o diferencial da atresia é isso, né? Que a mãe, o médico, a mãe ali, todo mundo já consegue identificar essa malformação no nascimento do bebê. Sim, porque a criança, por exemplo, a atresia duodenal, quando o bebê nasce, ele não consegue se alimentar, então ele tem os vômitos muito precoces e geralmente uma distensão, a barriguinha fica inchada mais na parte superior. Mas normalmente esse diagnóstico ele é dado logo na primeira semana de vida. Se a criança já está grandinha, não precisa se preocupar. Doutora, a gente vai conhecer agora a pergunta da Samara, lá do bairro Aeroporto. E ela pergunta o seguinte: a malformação anorretal é reversível? É uma malformação bastante complexa, tem tratamento sim, e depende muito da musculatura que essa criança apresenta. Mas a gente faz a correção cirúrgica, sim, e o prognóstico que é muito individualizado. E como seria, doutora, essa malformação no retal? Explica pra gente.
ela está se referindo aqui, ano retal seria um ânus imperfurado, que por sinal é bastante comum. Aqui em Boa Vista já operamos vários casos e como eu estou falando, é uma doença muito complexa, mas nós temos ótimos resultados e tem que ser avaliado caso a caso, porque depende da musculatura ali da região do esfíncter anal que a criança tem. Doutora, e que um diagnóstico tardio pode estar trazendo de complicações para essa criança? Olha, nesse caso, Kelly, o diagnóstico, o mais tardio que ele vai ser, acho que uns 2, 3 dias, porque a criança não consegue evacuar, né? Então ela fica com a barriguinha muito distendida e o diagnóstico, como eu disse, é bem precoce. O tratamento inicial é aliviar esse intestino através de uma cirurgia que a gente chama de colostomia. Doutora, esse tratamento, no caso, ele vai ser sempre por intervenção cirúrgica ou medicações conseguem solucionar esse problema? Não, nesse caso só a cirurgia mesmo, porque você não consegue eliminar as fezes, tá? Então o tratamento é cirúrgico em 2 etapas. Primeiro, para fazer a descompressão desse intestino e num segundo tempo fazer o abaixamento dele, quer dizer, a correção, a anorretoplastia, ou seja, fazer a abertura da região anal. Aí, como eu disse, depende muito da musculatura do paciente. Doutora, a malformação do trato digestivo acontece muito em recém-nascidos, como a senhora mencionou, né? Mas pode haver casos de que uma criança com 4, 5 anos possa vir apresentar esse tipo de problema? Sim, existem algumas malformações que elas têm um diagnóstico mais tardio. Por exemplo, como eu tinha falado aqui, o divertículo de Meckel, ele é uma ligação, não bem uma ligação, é como se fosse um aumento, uma dilatação no intestino delgado. O que pode acontecer? Às vezes pode infeccionar, né, e pode simular uma apendicite, ou seja, isso pode acontecer numa criança maior. Tá? Doutora, quais são as recomendações que a senhora pode deixar para os nossos telespectadores, né, em especial aos pais, como para eles ficarem atentos, né, aos sinais que os seus bebês e as suas crianças apresentam ali, caso elas tenham algum tipo de problema? Sim, olha, principalmente os recém-nascidos, aquela criança que vomita muito, que não consegue ganhar peso, os pais precisam se preocupar e procurar atendimento médico. As crianças maiores, aí é de acordo com a queixa mesmo, né? Às vezes dor abdominal, febre, pode estar relacionado também com uma patologia intestinal. Olha, doutora, muito obrigada pela sua presença, é muito bom sempre tê-la aqui no Doutor Me Consulta. Obrigada, é um prazer passar a informação aqui com vocês. E a gente agradece. Olha, se você tem perguntas a fazer à nossa cirurgiã pediátrica, a doutora Denise Matias, encaminhe a sua pergunta para o número da produção que está aparecendo aí na sua telinha. Aproveita e siga também o Doutor Me Consulta nas redes sociais para você ficar por dentro dos nossos bastidores e conhecer um pouco mais dos nossos especialistas da saúde. E agora, eu vou para um breve intervalo, mas não saia daí. Doutor Me Consulta volta já já.